Cumprimento os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta live, neste fim de tarde, para anoitecer, para nós estarmos estudando a Sagrada Palavra do Senhor. E hoje estaremos estudando e meditando na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar você a estar participando conosco, compartilhando, convidando amigos, parentes para estarem também participando dessa live, para que a vida dessa pessoa também possa ser abençoada. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, querido, santo e poderoso que está no céu, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, a qual tu tens concedido de poder aqui estar mais uma vez na tua santa e gloriosa presença. Pai querido, eu peço, ó Deus, a tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos amados irmãos que estão conosco nesta live. Deus, que a tua palavra que será meditada nesta noite, Senhor, possa, Pai querido, acrescentar a cada vida, abençoando a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antes vamos louvar o Senhor. Convido você a pegar a sua Bíblia, a sua harpa, e vamos estar louvando ao Senhor nosso Deus com o número 87 da nossa harpa cristã. Número 87 da nossa harpa. Vamos louvar o nosso Deus nesta noite. Oh
manifestação da graça sobre a nossa vida, nos dando a salvação, e também o penhor da salvação, que é o Espírito Santo que habita em nós. E através do sangue de Cristo Jesus nós estamos justificados diante do nosso Deus. Eu quero convidar você que está nos assistindo para conosco estar louvando a Deus com mais um hino, número 387 da nossa harpa cristã. Vamos estar louvando a Deus com este hino nesta tarde, número 387 da nossa harpa. Você na sua casa, louve juntamente conosco. Vamos louvar o Senhor, agradecidos ao nosso Deus pela vida, pelo fôlego de vida, pelo seu cuidado, pela sua misericórdia sobre nós, e por podermos estar neste dia de hoje diante da sua presença. Isso é, meus amados irmãos, o nosso Deus digno de toda a glória, de toda a honra. Isso é o momento ao qual podemos estarmos gratos ao nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. 387 da nossa harpa.
está nos atrapalhando um pouco aqui abrir a Bíblia, mas nós estaremos aqui nesta tarde, estarmos estudando a quinta lição, que é o tema o fruto do Espírito, o eu crucificado. Nós temos como comentarista desse trimestre o pastor Ezequias Soares, que é pastor presidente ali da cidade da Assembleia de Deus, do Ministério de Belém, na cidade de Jundiaí, e ele é o comentarista da lição desse trimestre. Gostaria de convidar você que não tem a revista para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26. Nós estaremos fazendo a leitura bíblica, a qual está baseada a lição desta tarde. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Amém. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder estar juntamente aqui com o presbítero irmão Israel, para juntos estarmos meditando nesta lição que tem por tema fruto do Espírito, o eu crucificado. E o nosso pastor Ezequias, ele traz para nós o textuário que está registrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz: ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que acudeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Nós vemos aqui que Paulo, ele está dizendo à igreja, estava em Roma, para que Deus viesse enchê-los do Espírito Santo, da virtude do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, a qual faz a total diferença em nossa vida. Nós vemos que a presença do Espírito Santo na nossa vida faz com que haja uma mudança em nós. E hoje, como estaremos estudando sobre o fruto, é algo importantíssimo. Ao longo desse trimestre nós estamos estudando o tema do verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, ou seja, uma doutrina sobre a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do cristão. Já estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, já estudamos sobre o batismo com o Espírito Santo, a importância de ser batizado com o Espírito Santo, os dons espirituais, e hoje estaremos estudando sobre o fruto. Dons e frutos, ela tem a mesma fonte, mas são diferentes a sua função na vida do cristão, na nossa vida. E hoje nós estaremos então estudando o fruto do Espírito, trazendo um significado bem simples do que
Santo é nós refletirmos o caráter de Deus em nossa vida. É nós, como cristãos, nascidos de novo, refletirmos o caráter de Deus em nossas vidas. E assim diz o nosso pastor, que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo que o Espírito Santo colocou dentro de cada um, que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Irmão Israel, mediante já esta aula, nós já iniciamos, nós vemos aqui então que a importância do Espírito Santo na vida do cristão era muito grande para fazer a diferença no mundo ao qual nós vivemos. Um mundo onde, na leitura bíblica em classe, nós vemos onde há as inimizades, as porfias, as emulações, as pelejas, iras nos corações dos homens, invejas, glutonaria, bebedice, prostituição, ou seja, os homens totalmente dominados pela paixão da carne, pelas obras da carne, e não se voltando para Deus. E aí entra então a igreja, nesse contexto, a igreja que está neste mundo, para que ela seja o canal de bênção e da proclamação do Evangelho, que muda a vida das pessoas. E ao mesmo tempo nós vemos aqui nessa lição hoje a responsabilidade nossa como crente. Nós devemos crescer e permitir o Espírito Santo habitando em nós, trabalhar em nossa vida e fazer diferença, irmão Bizarro? Aleluia, pastor. Sim, Senhor. Salve o Senhor com a paz do Senhor também, aos irmãos aqui presentes e aos que estão nos assistindo também, que são crentes em Cristo Jesus, com a paz do Senhor. Aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, que seja uma noite de salvação para ti. Sim, Senhor pastor, é a necessidade, é a urgência que nós temos de aprender sobre os frutos do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, para que a igreja de Cristo ela continue crescendo, evoluindo. A igreja de Cristo continue, como já lemos em alguns livros sobre o pentecostalismo, que nós devemos ser o capítulo 29 de Atos, o Espírito Santo continua atuando em nós. Paulo nos ensina, Lucas vai nos ensinar que a importância de sermos cheios do Espírito Santo, porque quando somos cheios, pastor, como o Senhor disse, nós refletimos a imagem de Cristo em nossa vida. O caráter que foi manchado quando Adão pecou, nós, no novo nascimento, nós vivificando em Cristo Jesus, temos esse caráter moldado pela palavra do Senhor através do Espírito Santo. Isso aí nós vamos dar com fruto, andaremos nas boas obras, e através das boas obras nosso Pai que está no céu é glorificado, e a igreja cumpre o seu papel na terra. Então é importantíssimo nossos dias esse tema, essa lição, que vai fazer nos crescer e amadurecer. Nós vemos aqui, irmão Israel, que o pastor, o comentarista, o pastor Ezequiel, nos diz o seguinte, ainda dentro da introdução, que o fruto do Espírito, ele é o resultado de uma vida cristã abundante, manifestada no relacionamento. É claro que aqui ele vai falar entre os irmãos, irmãs, ou seja, com a igreja, também no lar, com a família, também convivência com as pessoas que ainda não tiveram a experiência do novo nascimento, que ainda não nasceram novamente, com a sociedade em si. Mas veja bem, essa vida cristã dentro desse relacionamento, ela só vai ser bem sucedida se esse cristão ele estreitar o relacionamento dele com Deus, buscando a Deus, estando mais perto de Deus. Nós vemos o apóstolo do amor, que é o apóstolo João, na sua primeira carta universal, no capítulo 5, versículo 14, dizendo assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele está falando aqui sobre a questão da oração, mas a oração é uma maneira que o crente tem para se relacionar com Deus, para se relacionar com o Senhor, para ter intimidade com Deus, E lá no livro de Amós nós vemos o
profeta dizendo que andarão todos juntos se não houver acordo entre eles. Então, para que o Senhor possa fazer a vontade dele em nossa vida, para que o nome dele seja glorificado em nossa vida, se faz necessário que nós, os cristãos, devemos buscar essa intimidade com ele, buscar este relacionamento, como está aqui na introdução, buscar este relacionamento para que nós possamos ter uma vida cristã abundante, não é verdade, irmão Israel? Sim, senhor pastor, a gente só podemos glorificar a Deus através do Espírito Santo. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele vai dizer que ouviste já que não deveis adulterar, mas porém vos digo, se cobiçares uma mulher, no teu coração não adulterarás. Ouviste que não podeis matar, mas eu vos digo, isso na verdade está antes, que se atentares contra teu irmão, já é réu de juízo. Então, pastor, na antiga aliança, o pecado era muito mais manifesto no exterior do homem. Na nova aliança, Jesus Cristo ele vem trazendo essa coisa de íntimo, de dentro para fora, que só é possível mudar, pastor, como o senhor vem dizendo, através da pessoa do Espírito Santo. Só é possível a gente ser fiel a Deus, nós temos uma intimidade com o Espírito Santo que nos faz crescer na graça do conhecimento da verdade, que nos faz que o nosso caráter seja aperfeiçoado, seja o nosso culto racional, agradável a Deus. Então, somente pela essa intimidade, esse relacionamento íntimo com Deus, na pessoa do Espírito Santo, para que nós possamos prestar o nosso culto, cumprir o nosso papel como a igreja na terra, porque é de extrema urgência que a igreja se atende para o seu papel, que os dias, como o Senhor já vem dizendo hoje na oração, os dias são difíceis, o tempo são mau, é necessário que a gente arregace a manga e cumprimos a nossa obrigação como igreja, somente através da pessoa do Espírito Santo, nosso Deus, aquele que habita em nós, que nos chama a atenção, que nos constrange a ser fiel, que nos constrange a trabalhar, que nos constrange a conhecer intimamente. Como o senhor sabe, nosso conhecimento de Deus não deve ser subsídio somente, não somente informações sobre Deus, nós temos que conhecer Ele no seu íntimo, em particular, no relacionamento, e Deus, assim, nós temos uma comunhão com Ele, e Ele é poderoso, misericordioso, e Ele opera em nossa vida, através da nossa vida, que é uma honra, é um privilégio, pastor? Nós sermos um instrumento de Deus na terra, como igreja, A importância do relacionamento, da intimidade com Deus é tão grande, irmão Israel, meus amados irmãos que estão conosco nessa tarde, é que o Tiago, o meio-irmão de Cristo, ele fala na sua carta, no capítulo 4, versículo 8, dizendo o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Quando nós lemos lá no Evangelho de Lucas, Jesus Cristo passando ali pelaquela cidade de Jericó, nós vemos que ali existia um homem por nome de Zaqueu, que era cobrador de impostos. Ele tinha uma baixa estatura, a multidão era muito grande que estava ao redor de Jesus, ele não conseguia ver Jesus, e ele sobe então uma figueira brava para poder ver Jesus de cima. E quando Jesus está passando por aquela figueira, olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce dessa figueira e depressa, vai para a tua casa e me espera lá, porque hoje me convém ir na tua casa. E nós vemos que quando Jesus Cristo chega na casa de Zaqueu, aquele momento de comunhão, de relacionamento com Jesus Cristo, trouxe uma transformação, uma mudança na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, e na sua própria declaração ele diz que ele, infelizmente, roubou muitos. Ele era um cobrador de impostos, mas também era um ladrão, porquanto ele enganou muitos, cobrando além do que deveria ter cobrado. E ali, quando ele teve aquele momento com Cristo em sua casa, aquele relacionamento, é isso que nós estamos falando. Como eu falei no início, que o fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? É nós refletirmos o caráter de Deus em nossa vida. E é
sabemos que vai ser uma luta muito grande, porque Paulo vai dizer: aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu vou lá e faço, que a briga é a luta do homem espiritual com o homem carnal, né? Como Israel. Mas nós vemos que quando nós nos esforçamos, como Zaqueu se esforçou, de querer estar perto de Jesus, de buscar esse relacionamento com Deus, automaticamente será visto na vida dessa pessoa mudanças, e mudanças grandiosas que glorificarão o nome do Senhor, como aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu então chega para Jesus e diz: ó Senhor, eu decidi hoje que eu pegarei das minhas posses e a metade de tudo quanto eu tenho eu vou vender e vou dar aos pobres, e aqueles que eu enganei, que eu cobrei a mais, enganei eles, eu vou devolver o que eu tirei a mais e 4 vezes mais. E Jesus falou: hoje houve salvação nesta casa. Ou seja, é o relacionamento com Deus, não é verdade, irmãos? Isso é maravilhoso, né? A obra salvífica. Eita Deus, maravilhoso. Essa obra, pastor, ela é magnífica. Ela nos traz alegria, ela nos traz confiança. Essa obra nos traz esperança. Que esse mesmo Jesus que operou, que teve um encontro com Zaqueu, um encontro com ele é o mesmo hoje que quer ter um encontro com você que nos assiste, que ainda não teve uma decisão, que ainda não teve um encontro, aleluia. E essa mudança, pastor, esse Espírito que atuou na igreja primitiva, né, que na verdade esse Espírito que atuou desde a fundação do mundo, Deus, né, ele continua atuando hoje, pastor, e o que nós nos maravilhamos, o que nossos olhos se alegram, nós contemplarmos as histórias da Bíblia, de Jesus, de Paulo ensinando, ele exortando, doutrinando as igrejas, e ele trazendo a atenção à pessoa do Espírito Santo, ao nosso Deus, e trazendo a atenção à atuação, à importância, à necessidade. Ele é o mesmo que atua em nosso meio, aleluia. Quando Paulo tratou os problemas da igreja que se fizeram em Roma, em Éfeso, em Gálatas, em Tessalônica, e em tudo ele tratava dos problemas, e uma hora ou outra ele colocava o Espírito Santo, a necessidade de nós devemos buscar ele, porque ele sabia que em todas as divisões, como havia em Corinto, né, as divisões dizendo que era de Apolo, de Pedro, de Jesus, ele sabia que toda essa dificuldade que a igreja encontrava e encontra, toda a perseguição que havia sobre os cristãos, ela se resumia: se formos cheios do Espírito Santo, nós teremos força, capacidade, teremos Deus ao nosso favor e nos dará vitória em tudo. Então, pastor, nós vemos acontecer lá e acontece no nosso dia. Enchemos do Espírito Santo, sejamos preparados, e aleluia, e nós estamos prontos para fazer qual seja a boa e agradável vontade do nosso Senhor. Veja bem, meus amados irmãos, o quão importante é esse relacionamento que nós devemos ter com Deus. É algo que é nossa obrigação. Deus, ele fez a sua parte, ele, né, desde a fundação do mundo, diz a Bíblia Sagrada, que ele já tinha um plano para a salvação do homem. Ele deu o seu Filho para que morresse em nosso lugar, pagasse o preço da redenção, cumprisse toda a justiça de Deus, para que em Cristo pudéssemos ter a salvação. Ele nos deu também o penhor, que é o Espírito Santo. Nós vemos Paulo nos declarar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, dizendo: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habita dentro de nós. Agora, é claro que nós temos que nos esforçar buscando este relacionamento, estreitando este relacionamento com Deus. Isso acontecendo, a gente vai ter vitória sobre um conflito que acontece dentro de nós, que foi lido nesta tarde, agora já anoitecendo, no texto da Bíblia aqui, que está descrito em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo de número 16, esse conflito das obras da carne contra a ação do Espírito Santo em nossa vida, que gera um fruto. E nesse fruto, nós vemos então ali a manifestação desses frutos em várias maneiras, né, na nossa vida.
Mas veja bem, por isso devemos entender que o conflito entre a carne e o espírito, nós só teremos vitória sobre esse conflito quando nós permitimos o Espírito Santo atuar dentro de nossa vida, darmos liberdade para Ele e nós, é claro, buscar esse relacionamento e buscarmos estreitar esse relacionamento com Ele. O nosso comentarista, continuando aqui, meus amados, ele vai dar para nós aqui a definição. Nós temos aqui nessa lição de hoje 3 tópicos. O primeiro tópico ele vai estar subdividido em 3 subtópicos. E o primeiro dele é a definição do que é o fruto do Espírito Santo. Ele diz o seguinte aqui, Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós com o resultado de regeneração do Espírito Santo de uma forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. O apóstolo apresenta 9 modalidades deste fruto. Então nós vimos aqui a definição do que é o fruto do Espírito na vida nossa, ou seja, na vida daquele que aceitou Jesus. Primeiro, a pessoa se arrepende, ouve as boas novas do Evangelho, vê o seu estado de miséria diante de Deus, o Criador e Senhor de tudo, de todas as coisas, arrepende seus pecados, aceita Jesus como Salvador. A partir deste momento, então, o Espírito Santo, ele entra dentro de nós, porque nós somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, e o Espírito Santo entra em nós e começa a trabalhar em nossa vida. Agora, este fruto, podemos dizer que é uma linguagem de lavoura, de trabalho no campo. Então, irmão Israel, nós podemos entender o seguinte, mediante o pouco conhecimento que eu tenho sobre lavoura, mas a lavoura é algo que quando o agricultor vai lá, e dependendo da cultura que ele vai trabalhar, ele tem que preparar a terra, colocar a semente, esperar ela nascer, germinar. E quando ela germina e começa a crescer, ele tem aquele cuidado com o crescimento desta cultura ou desta planta, para que ela possa gerar o fruto que será para a sua sobrevivência. A mesma coisa no âmbito espiritual. Podemos dizer que quando nós nos arrependemos, aceitamos Jesus Cristo como Salvador, diante da definição que o apóstolo Ezequias traz para nós, podemos dizer que Cristo Jesus, Ele coloca em nós, planta em nós o Espírito Santo, que vai gerar em nós o fruto, né? O fruto, mas nós temos que ter o cuidado para que este fruto possa aparecer. Não é verdade, irmão? Sim, senhor pastor, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Nós era seca, sem vida, mas agora enxertado, a seiva, o Espírito Santo ela corre em nós, ela habita em nós. Nós temos vida agora em Cristo Jesus, e aí nós começamos a dar fruto de dentro para fora, fruto que nós não conseguimos, nem nós tentar reter esses frutos do Espírito Santo. Nós vimos aqui nos gomos da laranja, qual ele nos descreve, nós não conseguiremos, porque é algo que resplandece, é algo que esse fruto é para a glória do Senhor, esse fruto é para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, e é manifesto em nós, como o Senhor já disse, a salvação. Somos regenerados, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, e nós damos fruto naturalmente, porque mesmo sem perceber, nós começamos a dar fruto, começamos a ser frutíferos na obra do Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que Ele nos plantou nesse maravilhoso jardim, para que nós sejamos árvores frutíferas e venhamos dar fruto no seu tempo, e esse fruto serve, servir para que outros venham e se sacieiam e conheçam aquele que nos plantou, aquele que nos regenerou, aquele que nos salvou, e através disso então eles também viram o conhecimento da verdade, e isso tudo
amadurecimento da igreja, a glória para o nosso Senhor, tudo isso coopera para um bem maior. Tudo isso é a bondade, é o Senhor conversando, dialogando, tendo comunhão com a sua criatura, com agora os seus filhos, né, que agora é nascido de Deus. João vai dizer que nós que vivemos, que nascidos de Deus, não vivemos mais na prática do pecado. Nós damos fruto, obrigatoriamente nós damos fruto. Se não está dando fruto, para, reflita, veja se precisa poldar alguma área da tua vida, alguma coisa que está atrapalhando, dá fruto. Porque quando nós enxergamos Efésios 2,8, que fala que a salvação é pela graça, mediante a fé, nós temos que ver o contexto. Se você ver o contexto, você vai ver que no versículo 10 vai dizer que nós agora vivemos nas boas obras, porque é isso, nós somos salvos pela graça, mas se somos salvos, nós manifestamos esse fruto, porque é natural, e é para a glória do Senhor, né? Verdade, irmão Israel. E nós vemos também, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, dizendo o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós vemos que dentro dessa definição de nós termos o Espírito Santo ele trabalhar em nossa vida, automaticamente nós seremos guiados pelo Espírito do Senhor. Nós andaremos em uma novidade de vida, como o senhor falou aqui, né? E as nossas obras que estaremos fazendo serão manifestas para a glória de Deus. Por quê? Porque nós estaremos permitindo, deixando o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, e nós seremos então guiados pelo Espírito do Senhor. Se nós entendermos isto que é tão sério, por que é tão sério? Porque muitas vezes nós tomamos atitudes sem perguntarmos antes ao Espírito Santo, já que o Espírito Santo ele foi nos dado, como Cristo Jesus disse: olha, eu vou pedir ao Pai para que ele mande outro igual a mim, o Paracleto, o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja convosco. E ele não falará de si mesmo, mas ele vai falar tudo aquilo que ele tem visto, tudo aquilo que ele tem ouvido. Ele vai nos ensinar. O Senhor Jesus Cristo falou, né? Então nós vemos que o Espírito Santo ele habita dentro de nós com um propósito de nós sermos santificados, de nós crescermos espiritualmente, de a nossa vida glorificar a Deus, de nós amadurecermos espiritualmente. E quando as pessoas olharem para nós, eles veem: não, essa pessoa ela é diferente. Como disse aqui Paulo, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou pelo Espírito de Deus, né, com a tradução correta, esses são chamados filhos de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para a primeira convenção que a igreja teve, que foi em Jerusalém, que está descrito em Atos capítulo 15, mediante que os gentios foram alcançados pelo Evangelho da Salvação, através da vida do apóstolo Paulo, através do Barnabé. E nós vemos ali então que algumas pessoas que tinham aceitado Jesus, que eram judeus, mas que ainda não tinham largado as velhas práticas. Eles guardavam o sábado, não comia alguns tipos de alimento. Então tinha essas coisas que é o que é bem tratado na carta de Paulo aos Gálatas. Mas nós vemos que no capítulo 15, versículo 20, depois dali eles tratarem o problema, vai dizer assim: ó, e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então nós vemos que o Espírito Santo é colocado em primeiro lugar, ou seja, eles permitiram, eles deixaram que o Espírito Santo os guiasse através naquele problema que estava sendo discutido, como deveria agora esses novos cristãos, que não eram judeus, mas gentios, como deveriam proceder, o que deveria ser dado a eles, como eles deveriam proceder agora como igreja, como povo de Cristo Jesus, como lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. E nós vemos então que escrito na Bíblia e lemos: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então é muito importante, meus amados irmãos, nós permitirmos que o Espírito Santo venha atuar em nossa vida. O segundo subtópico diz aqui o seguinte: o fruto no singular. Então vamos ver aqui da parte do meio em diante, dizendo o seguinte: o fruto que aparece logo em seguida é o amor. Na
caridade, na tradução Almeida de 1969. Diz o missionário Eliú Bergson que há 8 virtudes, as 8 virtudes que se seguem após o amor, elas são um reflexo do amor. Então o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a humildade, a bondade, fidelidade, que é a tradução mais correta, que é ser fiel a Deus, mansidão e autocontrole. Então nós vemos que a forma singular deste fruto sugere que nela se produz a unidade do caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Então nós vemos que o fruto do Espírito, ele tem 9 modalidades, que é o amor em primeiro lugar, depois vem o gozo, ou em outra tradução a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé ou fidelidade, que é o mais correto, a mansidão e o autocontrole. Mas nós vemos que a base deste fruto é o amor de Deus em nosso coração, Nós ouvimos falar muito de amor nesse mundo, mas é um amor filosófico, é um amor carnal, é um amor egoísta, não o amor que a Bíblia Sagrada nos revela, nos declara. Por exemplo, o amor que a Bíblia nos revela diz que o amor, ele tudo suporta. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 13, que este amor, a qual o Espírito Santo quer atuar na nossa vida, ele é sofredor, ele é benigno, ele não é invejoso, ele não age com indecência, ele não trata com leviandade, ele não é soberbo, e ele não procura seus próprios interesses. É desse ponto principalmente que eu quero abordar, irmão Misael. Veja bem, o fruto do Espírito, a base de todo o fruto é o amor. E nós vemos hoje as pessoas falarem muito em um amor, mas não o amor que a Bíblia realmente nos ensina, que é um amor de renúncia, um amor sofredor, é um amor aonde coloca Deus em primazia na nossa vida e a vontade dele não a nossa. Então muitas vezes nós encontramos, tanto no mundo como no meio cristão, algumas pessoas dizendo assim: aquele líder, ou aquele irmão, ou aquela irmã, ele não tem amor. Mas não tem amor por quê? Porque não concorda com que ele entende que deve viver neste mundo e que não é dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Ou seja, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Gálatas, nós vemos lá que Paulo ele faz ali um contraste entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Então significa que existia alguns crentes em Gálatas que eles queriam continuar na prostituição, na avareza, na idolatria, queriam continuar na porfia, na peleja, e queriam ser crentes, e não teria como haver concordância com isso. E nós vemos, irmão Israel, hoje, infelizmente, no meio cristão, muitas pessoas querendo viver conforme a forma do mundo, É o que está escrito, eu acho que em Romanos 12, Romanos 12, 2, que fala: não vos conformeis, isso mesmo, com este mundo, não seja conforme a forma, uma forma de bolo, a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Então nós vemos muitas pessoas usando essa filosofia humana da definição de amor, que é um amor carnal, não o amor que a Bíblia Sagrada nos mostra, o amor ágape, o amor divino, um amor que é santo, um amor que faz com que a pessoa se separe, um amor que faz com que a pessoa renuncie os prazeres da carne, aquilo que o mundo oferece. E as pessoas muitas vezes
principalmente hoje que nós estamos no mundo digital, na era digital, não é verdade? E ela simplesmente vomita nas redes sociais, dizendo: tal líder, tal pessoa, tal autoridade ele não ama porque não concorda da maneira que eu quero viver, que não é segundo a palavra de Deus, não é verdade? Pecado continua sendo pecado, independente das gerações que vivemos. Eu vivo como se Jesus Cristo fosse voltar agora, e assim eu creio. Mas se Ele, por sua infinita sabedoria, demorar mais um tempo, pecado continuar sendo pecado. Pecado não é relativo. Pecado cultural, ele é pecado. Mesmo se esteja no Ocidente, no Oriente, como o Senhor disse. Igual a igreja de Corinto, o Senhor disse, quando ele fala no capítulo 3, vai falar do amor. Ele também tratava na igreja de Corinto quase os mesmos pecados. Na igreja de Gálatas falava sobre ali, até incesto havia, divisões, havia ali as idolatrias, os próprios ministros, aqueles que tinham os dons. Era uma igreja que precisava ser moldada, que precisava ser estabelecida na palavra, na sã doutrina. É como nós dizemos no começo. Quando nós somos salvos, nós temos o nosso caráter moldado pela palavra, através do Espírito Santo. E ele tratava na raiz do problema e depois ele falava: Espírito Santo, amor. Eram as duas frases, eram as duas colocações que Paulo fazia, porque ele sabia, pastor, que quando o amor ele é o fruto do Espírito, ele é este amor, o ágape, o amor puro, o amor que ele se crucifica, ele se gasta e se deixa ser gastado por uma causa, por uma obra, que é a obra de Cristo, que é a pessoa de Jesus, que é o nosso Salvador. Quando nós devemos devoção, adoração, nós devemos ser consagrados, dedicados, mas é só através deste amor, ouvindo o fruto do Espírito. Este amor de nós mesmos nós não conseguimos gerar. Esse amor do homem pecador, caído, ele não consegue gerar. Mas quando o Espírito Santo ele gera este amor, ele é o amor que faz com que nós unimos para dar trabalho para o pastor. Ele faz com que nós amamos sem aceitar a prática do pecado. Ele faz com que nós amamos intercedendo por aqueles que nos perseguem, que nos acusam. Ele faz com que nós amamos e buscamos em Deus sabedoria no falar, no proceder. Esse amor que é gerado, que é o fruto do Espírito, ele causa em nós, pastor, lágrimas, sofrimento, porque ele constrange. Quantas vezes nós não somos constrangidos pelo Espírito Santo por nossa prática? É o amor se manifestando, e nós por amor, nós recuamos, e como o Senhor disse, a vontade do Espírito Santo prevalece. Eu me recuo, por quê? Porque ele se apoderou da minha vida. Nós vimos esse termo quando Samuel ora por Saul, o Espírito Santo, o Espírito de Deus se apodera. Oh glória, que isso aconteça em nosso dia, em nossas vidas, a senhoria de nós, como aconteceu na vida de Davi. Quando ele faz isso, ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Então nós não somos mais senhores de nós mesmos. Hoje nós vivemos por alguém, por algo maior do que nossas vontades, maior do que nossas vaidades, maior do que tudo. Tudo se submete à vontade do Espírito Santo. Então este amor é muito saudável, pastor, né? Quem dera todos pudessem ter este conhecimento, que é um amor que ama de verdade. Às vezes o Senhor falou aí, nós falamos, movido pelo Espírito Santo, da prática do pecado, mas isso, você ouvinte, que às vezes está nessa prática de algum pecado, e quando nós falamos, isso dói em nós mesmos, pastor. Eu já passei por isso, de você abraçar a pessoa e estar sorrindo, você sair da presença dela chorando. Este é o amor. Este é o amor que é gerado pelo Espírito Santo, que mesmo você sabendo que está na palavra, corrigindo na palavra, ensinando na palavra, o seu coração ele se entristece, porque sabe que o fim daquela pessoa, se não houver um arrependimento, é um fim triste. Então este amor, pastor, é muito saudável, ele é muito poderoso, ele opera em nós coisas maravilhosas, e se nós tivéssemos esse amor, a nossa sociedade não estaria do jeito que está de maneira nenhuma. Isso é verdade. A questão que nós estamos vendo aqui, e é o terceiro tópico adiante, né? Nós já vimos a definição, a introdução da definição, vimos aqui a questão que o fruto do Espírito Santo é um fruto só, aonde ele tem 9 modalidades, mas a base é o amor, e leva-nos este amor a andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É fazer a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada, o maior problema hoje de todos nós, ou da humanidade, é a questão da soberba, do homem pensar em si mesmo, achar ele como um pequeno Deus. Foi essa
a propaganda que Satanás fez para o homem, Adão e Eva. Ele disse: se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, você vai ser um pequeno Deus. E nós vemos então que não tem como nós andarmos no Espírito se nós não colocarmos em primazia Deus em nossa vida, né? Amarmos a Deus com toda a nossa força, nossa mente, com o nosso coração, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós vamos experimentar o amor de Deus em nossa vida, e automaticamente nós vamos refletir este amor de uma maneira correta para com as outras pessoas e para com as coisas também. Então nós vemos que, por isso, a necessidade daquilo que nós falamos há poucos minutos atrás, do relacionamento com Deus, que é importantíssimo. Nós temos esse relacionamento, de nós meditarmos na palavra do Senhor, lermos a Bíblia Sagrada, entendeu? Termos prazer, né? Como diz lá o salmista, prazer na tua lei, a qual medito de dia e de noite. Então veja bem, a Bíblia Sagrada nos diz, através do profeta Oséias, que o povo de Deus, ele perece, ele padece, ele sofre por não conhecer verdadeiramente seu Deus e o que Deus tem para a vida dos seus servos. Na verdade, nós vemos, por exemplo, outro exemplo, escrito lá no livro de Números, quando Deus mandou que o povo de Israel entrasse na terra prometida e conquistasse a terra prometida, e eles então pediram para Moisés: pede a Deus que ele permita que na frente 12 homens espiar a terra para depois a gente entrar. Ou seja, até ali nós vemos que no livro de Êxodo que era Deus que estava os guiando. Se Deus estava guiando eles, então Deus tinha tudo já pronto, tudo preparado, era simplesmente obedecer e entrar. Mas eles não quiseram, Deus permitiu. Muitas coisas, muitos prejuízos nós temos porque a gente não quer ir conforme que a Bíblia Sagrada manda, né? A Bíblia Sagrada diz também que quando nós lemos ela nos torna sábio, né? Nos torna sábio, e isso faz com que a gente acabe não sofrendo tantos danos que acontecem na vida de tanta gente por falta de sabedoria, não é verdade? Mas quando nós andamos no Espírito, porque amamos a Deus, e este amor reflete em nossa vida, automaticamente, evidentemente, nós estaremos fazendo a vontade do Senhor, Deus estará sendo glorificado em nós, e nós verdadeiramente estaremos fazendo a diferença neste mundo. Seremos realmente vistos como filhos de Deus, como já foi dito aqui, né? A qual já lemos aqui em Romanos 8,14, que todos aqueles que andam no Espírito são filhos de Deus. E andar no Espírito é agradar a Deus. Se nós não agradarmos a Deus, se nós não amarmos a Deus, vamos dizer assim, todos os nossos relacionamentos horizontais, né? Elas terão falhas, elas não terão êxito como Deus quer que tenha, porque o principal relacionamento que nós devemos nos preocupar para que é o nosso relacionamento vertical, para cima, nosso relacionamento com Deus, para que o nosso relacionamento horizontal, esposa, filhos, empregados e patrões, família, possam ser bem sucedidos, porque aí nós vamos estar experimentando um relacionamento íntimo com Deus, experimentando o amor de Deus, o caráter de Deus estará refletido em nosso coração. Nós automaticamente estaremos nos submetendo à vontade do Senhor, negando a nós mesmos, o nosso ego, o nosso eu, e o fruto vai aparecer. E aparecendo, automaticamente nós estaremos andando no Espírito, como filhos de Deus, como filhos da luz, como está escrito em Efésios 5,8, agradando a Deus conforme 1 Tessalonicenses 4,1, e o nome do Senhor será glorificado, não é verdade, irmãos? Então, pastor, é uma realidade que, se
encontramos em toda a Bíblia. Ela fica muito mais clara para nós, muito mais evidente, né? Quando Lucas vai ensinando, o apóstolo Paulo vai doutrinando a igreja. É uma realidade, mas se encontramos em toda a Bíblia, né? Os irmãos vejam no Antigo Testamento, os 70 que ali trabalharam juntamente com Moisés. Nós citamos aqui agora Saul, enquanto esteve na obediência, Davi, Sansão, enquanto juiz, debaixo do mover do Espírito Santo, teve a sua significância. E isso ficou mais claro no Novo Testamento. E é uma pena que muitos têm deixado esfriar essa chama do Espírito. Muitos têm tentado lidar hoje com os problemas naturais, com os relacionamentos interpessoal por si só, com suas forças. Tem buscado agradar a Deus primeiro, depois colocando Deus em segundo plano e criando um relacionamento horizontal antes do vertical. Então nós que buscamos a Deus acima de todas as coisas, como primícia em nossa vida, nós que o amamos, damos espaço para o Espírito Santo atuar em nossa vida, nós consequentemente viveremos uma vida agradável a Deus. Romanos 12 vai falar do culto, que é o culto racional, que é o culto consciente que nós prestamos a Deus. Não é somente nessa 1h30 que nós reunimos como igreja, é a nossa vida, pastor. Eu acho que se nós não tivermos esse Espírito Santo, eu tenho certeza, o Espírito Santo tão atuante em nossa vida, nós não conseguimos adorar a Deus, prestar o nosso culto no nosso trabalho, na nossa família, na sociedade. Nós não conseguimos adorar a Deus. E se Paulo vai ensinar que nós devemos, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória do Senhor, nós falhamos. E a nossa vida, além de ser curta, ela acaba sendo pequena, porque nem o para que fomos chamados nós executamos. Hoje, o Espírito Santo, movendo os pastores aqui, o principal, o pastor Ezequias Soares, comentarista da revista, nos traz atenção. Dê primazia ao Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, que as demais coisas vão acontecer naturalmente. Agora, ao contrário disso aí, pode fazer de tudo, pode usar das suas forças, pode até, como Paulo vai ensinar aos Coríntios, pode até ser um mártir por uma causa, pode fazer tudo, que não vai ter importância diante do nosso Deus. O seu culto só vai ser agradável ao Senhor, o seu incenso, como o seu culto só vai ser recebido e chegado à maneira de Deus como um cheiro suave, se for movido pelo Espírito Santo, se for deste fruto do amor que o Espírito Santo gerou em você. Ao contrário, vai acontecer como aconteceu na igreja de Éfeso: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, volta, se reconcilie, vê o que você pode fazer. A igreja de Éfeso lutava contra os hereges, lutava contra aqueles que se levantavam contra a igreja. Era uma igreja exemplar, mas deixou o primeiro amor, perdeu a comunhão com o Espírito Santo, deixou o fruto do amor, deixou de lado, e é onde tomou uma repreensão da parte de Jesus. Então, adore a Deus, cultue a Deus, mas entenda que isso vem de dentro para fora, tem que ser revelado o fruto do Espírito Santo, o amor em nossas vidas. Amém. Meus queridos, então nós vemos aqui o primeiro tópico tão importantíssimo, onde nós vemos aqui a introdução, onde nós vemos aqui o significado, a importância, onde nós vemos aqui a importância do relacionamento estreito com Deus, o Espírito Santo na nossa vida, permitindo que Ele venha trabalhar em nós, darmos liberdade para Ele em nossa vida. Nós fazemos a nossa parte, mas deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós. Resumindo aqui esse primeiro tópico, nós devemos dizer o seguinte, que o fruto do Espírito Santo, ele se revela na vida do crente quando ele vive sob o domínio do Espírito Santo, quando ele é dominado, quando ele é dirigido pelo Espírito Santo. E aí nós podemos partir então para o segundo tópico, que o nosso pastor Ezequias Soares, ele coloca aqui o seguinte: a diferença e relação entre o fruto e os dons espirituais. A primeira coisa que nós devemos entender é que a fonte, tanto do fruto como dos dons espirituais, é do Espírito Santo. Então, logo, automaticamente, se a fonte é a mesma, é claro que não vai haver um atrito entre as duas coisas. O atrito que nós vemos muitas vezes, aquilo que o senhor mencionou que aconteceu lá na igreja de Corinto, o atrito era porque eles tinham percebendo, lendo a primeira carta de Paulo
à igreja de Corinto, ele percebe-se que havia a manifestação dos dons espirituais na sua plenitude, os 9 dons atuando ali naquela igreja. Mas, ao mesmo tempo que os dons manifestavam, o fruto estava sendo deixado de lado, porque Paulo chama eles, muitos deles, não todos, mas muitos da igreja de Corinto, de crentes carnais. De crentes carnais. Por que crentes carnais? Porque eles estavam dando ênfase ao poder do Espírito Santo sobre as suas vidas. Isso é muito importante, não podemos deixar de lado de maneira nenhuma, devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso é uma ordenança do Senhor. Jesus Cristo, antes de ascender ao céu, disse para os seus discípulos ficar em Jerusalém e não vão pregar o Evangelho até que do alto seja revestido de poder, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Isso é muito importante para todo cristão pentecostal, crer nessa promessa, que também é para os dias de hoje, para nossas vidas. Nós estudamos sobre isso nas lições passadas, sobre o batismo com o Espírito Santo. Isso é importante. Com o batismo com o Espírito Santo, que é o poder do Espírito sobre a nossa vida, a capacitação sobrenatural de Deus através do Espírito Santo na vida do crente, tem os dons espirituais à nossa disposição. Mas os dons espirituais, eles só vão, vamos dizer assim, trabalhar em conformidade, de uma maneira que Deus quer, se o fruto estiver junto. Se o fruto não estiver junto, as pessoas, ao serem usadas nos dons espirituais, elas vão ter atitudes carnais, como alguns que acabam querendo ser idolatrados, né? Outros, por exemplo, nós temos um dom que Paulo enfatiza muito na carta dele aos Coríntios, que é o da profecia e de falar em línguas também, com a interpretação de línguas, que também é profecia. Mas nós devemos entender que nos dias de hoje existe a profecia e a profetada, existe a revelação, né? E existe outra coisa que não é nada de Deus. Então devemos entender que são diferentes, mas são relativos os dois. O fruto e os dons espirituais, ambos eles têm como origem o Espírito Santo, a fonte, mas o propósito é glorificar a Cristo Jesus, né? E nós devemos buscá-lo para nós cumprirmos o propósito que Deus tem colocado para a nossa vida, irmão Israel. E lendo aqui, olha, diz aqui, o que há em comum entre os dons espirituais e o fruto do Espírito tem a sua origem numa mesma fonte, e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem, que é o Espírito Santo. A primeira é a maior modalidade do fruto do Espírito, que é o amor, e as demais modalidades são reflexos deste amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito. Ao comparar o fruto com os dons do Espírito, o amor é superior aos dons e é um caminho mais excelente ainda. Quando Paulo termina de tratar sobre os dons espirituais, no capítulo 12 de primeira carta aos Coríntios, no último versículo ele vai dizer o seguinte para a igreja: agora eu quero lhe falar sobre um caminho mais excelente ainda. Ele vai tratar do fruto. Da mesma maneira como ele falou em Gálatas, ele vai falar também em Corinto, que é o fruto, e começa com o amor. E ele vai falar que sem o amor de Deus na nossa vida, o amor de Deus, que aí este amor que é derramado sobre nós vai nos fazer agir da maneira certa e correta. E aí os dons que o Espírito Santo quer usar em nossa vida também vai ser usado de maneira correta e realmente, vamos dizer, aí sim vai glorificar a Deus. Aleluia. Um edifício bem fundamentado num alicerce sólido, pastor, a tendência dele é glorificar o seu Criador. Aleluia. Agora o edifício, por mais bonito que seja, por mais formoso que seja, por mais que aparente vista humana é bonito, sem um alicerce bem fundamentado, uma hora ou outra ele
cai em ruína, e grande é a sua ruína. Então nós entendemos o que o Espírito Santo veio nos ensinar através dessa lição, através do pastor, através do pastor Lúcio. Nós entendemos a necessidade de nós ouvirmos a voz do Senhor, deixarmos que Ele produza em nós o fruto do amor, darmos espaço para Ele, não entristecendo Ele, não extirpando Ele em nossas vidas, deixando com que Ele se agrade de nós. Nós preparamos, pastor, um ambiente agradável para Ele. Se Ele habita em nós, nós somos templos e morada do Senhor, nós não somos merecedores, mas nós podemos preparar um ambiente agradável a Ele, uma situação, prepararmos que Ele tenha voz ativa em nossa vida, preparar com que Ele possa falar e nós estejamos com os ouvidos atentos a ouvir a Tua doce voz, estarmos buscando adorar Ele em nossas atitudes e sabendo que a igreja, quando nós estamos bem fundamentados no amor, que é o fruto do Espírito Santo, o Senhor disse aí sobre a igreja de Corinto, Paulo ele vai tratar lá dos dons da profecia, dom de fé, dom de cura, dom de socorro. Ele vai tratar também que uns é dado como apóstolos, outros como profeta, ele vai tratar tudo isso, mas aí o Senhor veio falando, quando ele concluiu aquela fala sobre o caminho do amor. Irmãos, nós podemos trilhar caminhos aqui na terra muito bonitos, formosos, como a igreja de Corinto, alguns ali tornaram esses caminhos e foram aplaudidos, foram ovacionados por aquele povo, foi até adorado, de uma forma ali errônea, porque eles tinham essa tendência, mas uma hora ou outra nós teremos que prestar conta das nossas obras, uma hora ou outra nós teremos que levar diante de Deus e ela vai ser provada como um fogo, e aí é a hora de nós termos base no amor, porque senão ali vai ser queimada como palha e de nada valerá. Às vezes até mesmo alcançaremos a salvação, mas tudo que pelejamos, tudo que fazemos, tudo que aparentemente buscamos para agora do Senhor foi em vão. Então que o amor seja a base, que o amor, como o pastor ensinou a palavra amor aqui, e ensinou o contexto dela inserido, de Deus para nós e de nós para com Deus, seja a base do seu ministério, seja a base da tua vida, a base da tua família, e as demais coisas elas vão acontecer naturalmente, e quando acontecer, elas vão ser saudáveis. Se Deus te agraciar com o dom da cura, te agraciar com o dom do socorro, tudo isso vai ser bom, vai ser para a glória do Senhor, mas você vai estar bem estabelecido, bem fundamentado no amor, que é o alicerce, Glória a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, entendamos que tanto o fruto do Espírito como os dons espirituais, eles são importantíssimos para o cristão, para a igreja, para que a igreja seja bem alicerçada, como o nosso irmão Israel aqui falou, que está dentro da nossa missão, que a igreja que é bem alicerçada, que tem um alicerce forte, é aquela que sabe que tanto o fruto como os dons espirituais, ele vem da mesma fonte, o Espírito Santo, e tem um propósito: glorificar a Deus, a qual, através da nossa vida, nós venhamos transparecer, externar o caráter de Deus no nosso andar, na nossa vida, na nossa conduta, louvando e glorificando ao Senhor nosso Deus. Isso também vai mostrar o nosso amadurecimento diante de Deus, E é claro, a partir disso Deus poderá nos dar mais coisas ainda, porque nós estaremos maduros para receber. Porque na carta de Paulo aos Coríntios ele fala assim: olha, eu queria dar comida forte para vocês, mas vocês não estão preparados, vocês ainda são meninos, vocês ainda são crianças, eu tenho que dar leite racional para vocês, porque vocês ainda não amadureceram. Pois muito bem, mediante a isso nós vamos agora para a última parte da nossa lição, que é o terceiro tópico: o Espírito se opõe à carne. Então já entendemos a importância e o que é o fruto do Espírito Santo, o relacionamento que devemos ter com Deus. Vemos que tanto o
fruto, como os dons espirituais, são importantes na vida do cristão. A fonte é o Espírito Santo, o propósito é glorificar a Deus, e nós devemos, é claro, fazer a nossa parte, buscar ter um relacionamento com o Senhor, intensificar esse relacionamento, estreitar esse relacionamento, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos amadurecer, para que em nossa vida possa se cumprir aquilo que o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 10 e 11, onde ele diz o seguinte: porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Fazendo assim, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora nós vamos para a última parte, aonde nós vamos ver aquilo que o apóstolo Paulo ele inicia no versículo 16 do capítulo 4. Ele diz aqui o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência significa desejo desenfreado, desejo descontrolado, Então, quando nós andamos no Espírito, automaticamente nós vamos permitir o Espírito trabalhar em nossa vida, e nós fazemos a vontade do Senhor. Está escrito lá na carta de Tiago o seguinte: sujeitai-vos a Deus, para que possa resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós vemos que uma coisa traz a causa, de outra coisa. Então, para que o diabo venha fugir de nós, para que nós possamos resistir a ele, primeiramente nós temos que nos sujeitar ao Senhor, sujeitar a Deus. E esse sujeitar a Deus está ligado diretamente no andar no Espírito. Permitir que o Espírito Santo controle a nossa vida, e assim, andando no Espírito, nós teremos uma vida que glorifica a Deus. Nós viveremos em uma verdadeira liberdade cristã, e liberdade não é libertinagem, O pastor aqui fala o seguinte: o que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto da igreja da Galácia, o abuso da liberdade cristã. Muitas pessoas dizem: eu sou livre, eu sou livre, eu fui liberto, mas eles confundem liberdade com libertinagem. Nós somos livres. A liberdade não é liberdade para pecar, não, a gente recebe a graça de Deus para não pecar, para não errar. Andarmos no Espírito é agradar a Deus, não pecar, entendendo desde o início que vemos na Bíblia Sagrada que Satanás ele tem usado do mesmo artifício, ele tem seduzido a humanidade para que venha se espelhar nele, porque a Bíblia diz que ele é o Deus deste mundo. Está escrito na Bíblia Sagrada, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que ele é o Deus desse século, é o Deus deste mundo. Então, se ele é o Deus desse século e desse mundo, nós sabemos que ele foi expulso do céu por se rebelar contra Deus, contra o senhorio de Deus, contra a santidade de Deus, a majestade de Deus. Ele é a figura da rebeldia contra a vontade de Deus, e automaticamente ele se torna, então, vamos dizer assim, um exemplo para os homens se oporem a Deus, que é o que Paulo chama de obras da carne, obras da carne. Então veja bem, meus amados irmãos, para que nós possamos ter vitória sobre as obras da carne, precisamos permitir que o Espírito Santo venha agir na nossa vida, e nós sermos realmente livres. E o que é ser realmente livre? A gente vai falar sobre isso aqui. É quando nós sabemos que aquilo que Deus abomina não tem poder sobre as nossas vidas. Não tem poder sobre as nossas vidas. Por exemplo, existe no meio cristão algumas pessoas
que ele diz assim: olha, eu bebo, mas eu bebo socialmente. Eu bebo não para mim bebedar, mas isso aí é concupiscência da carne, ou seja, é um desejo desenfreado para satisfazer a carne dele, e não para glorificar ao Senhor. Sendo que Paulo fala em Efésios, na carta aos Efésios, dizendo o seguinte: olhai para o vinho quando se mostra vermelho, mas antes enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, Paulo está trazendo ali uma advertência, dizendo: cuidado, que a concupiscência, as obras da carne, se você der brecha, terá domínio, e você irá pecar, você irá cair, você não irá cumprir o que Deus quer, não irá fazer a vontade do Senhor. Agora, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, quem vai ter primazia na nossa vida, quem vai estar dominando a nossa vida, é o Espírito Santo. E automaticamente, irmão Israel, estas obras da carne, esse impulso pecaminoso, nós vemos aí, por exemplo, a lascívia. A lascívia, ela é uma porta de entrada para todo tipo de pecados sexuais, né? Então nós vemos isso aí agindo na vida da sociedade dos dias de hoje, né? De uma maneira escancarada, a qual ali agrega diretamente uma agressão à santidade de Deus, que é a lição de amanhã, né? Sobre andarmos em santidade, porque o nosso Deus é santo. E nós vemos então que quando a pessoa aceita Jesus e deixa o Espírito Santo dominar a vida dela, de maneira nenhuma essas obras da carne, a qual aqui Paulo ele traz aqui na carta aos Gálatas uma relação, nós encontramos outras em outras cartas, outras relações de obras da carne, mas nós vemos lá a prostituição, né? Nós vemos Paulo falando sobre a prostituição, sobre a impureza, né? A lascívia, como eu tenho falado aqui, ou seja, e levando a outras coisas, idolatria, feitiçaria, inimizade, confirmações, heresias, invejas, homicídios, bebedices, como falei há pouco, glutonarias, né? E coisas semelhantes a estas, como Paulo diz: acerca da qual vos declaro, como já vos tínhamos dito, que os que tais que cometem estas coisas não entrarão no reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, é importantíssimo nós entendermos que precisamos estar submissos, podemos colocar dessa maneira, ao Espírito Santo de Deus. Na verdade, irmãos, o senhor citou aí Tiago, pastor, o Espírito Santo trouxe no meu coração uma carta que para muitos é difícil de entender. Alguns tentaram até barrá-la de ser pregada, o Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta, é abstrata, a fé sem obra ela não tem valia. E nós aprendemos aqui, né, o Senhor, usado pelo Espírito Santo, tem nos ensinado que o fruto gerado em nós, ele gera obras, boas obras, esse fruto do amor de Deus, do Espírito Santo gerado em nós, ele vai gerar boas obras que vai glorificar a Deus. E se nós entendemos que, já partindo para a conclusão, se o Espírito se opõe à carne, e nós temos que nos colocar, nós não podemos ser passivos nessa disputa, nós temos que se colocar. Você é chamado a tomar parte nessa disputa. Você não pode ficar, vou ver quem dos dois aí vai ter primazia em minha vida. Não, cabe a você a dar lugar ao Espírito ou lugar à carne, sabendo que é impossível agradar a dois senhores, ou você agrada um e rejeita o outro, ou vice-versa. Então, se você, salvo em Cristo Jesus, gerado uma nova pessoa, deixou a velha prática, despiu do velho homem, agora tem tomado novas atitudes, movido pelo Espírito Santo, como o pastor vem frisando diversas vezes hoje, o Senhor, o Espírito Santo verdadeiramente é o Senhor da tua vida. Você pratica boas obras, você faz boas obras para a glória do Senhor, você se abstenha da vontade da carne e fazendo que a vontade do Espírito Santo se manifeste em você e através de você, ao ponto de que algo, se você tem que fazer, por isso que eu analisar o teu irmão, não faça. Paulo ensina isso aos Coríntios, também a outras igrejas. Isso
isso aí é o fruto do Espírito, você deixar de fazer algo do teu agrado só para não escandalizar a fé do seu irmão. Só é possível viver para Cristo através do Espírito Santo, através dos frutos que Ele gera em nós, das obras que Ele gera através de nós. Nós sabemos que um opõe ao outro e nós não podemos ficar passivos nessa oposição, nessa guerra. Temos que tomar parte, temos que tomar partido e urgentemente, antes que seja tarde demais. Né? Amém. Então, meus amados irmãos, como nós aprendemos hoje, se faz necessário nós termos em nossa mente a importância do fruto do Espírito, andarmos no Espírito Santo e assim, desta maneira, entendermos que a liberdade cristã também, aqui nessa conclusão, não é para pecarmos, mas é para que nós não venhamos pecar. Recebemos de Deus uma graça, né? Recebemos de Deus graça, força para resistirmos, para termos vitória sobre as tentações, sobre os pecados, sobre as obras, sobre os vícios, porquanto o pastor Ezequias ele coloca essas obras da carne aqui em outro contexto, em outro sinônimo, que são vícios, né? Vemos algumas pessoas, alguns cristãos, que eles, em muitas áreas da sua vida, como a prostituição. Quantos cristãos, eles, infelizmente, eles têm caído neste tipo de pecado, né? E não uma só vez, mas várias e várias e várias vezes. Por quê? Porque eles não se permitem se submeter à vontade do Senhor. Eles não buscam um estreito relacionamento com Deus, né? Ele vai no oba-oba, né? Vai no oba-oba, e não é assim a vida cristã. Nós devemos entender o quão sério é isso. Isso também tem a ver com a nossa salvação, principalmente porque Paulo, ele quando termina essa relação aqui em Gálatas, ele fala de outras relações de pecados, né? Como em Romanos capítulo 1, do versículo 29 a 31, onde ele fala ali do pecado da homossexualidade. Nós vemos também em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Timóteo 9 e 10, outros pecados a qual a Bíblia Sagrada nos declara, a qual para nós é a nossa confissão de fé, nós cremos naquilo que a Bíblia nos ensina, né? Então, vemos que isto não agrada a Deus. E quando nós deixamos de lado essa questão do relacionamento com Deus e permitimos Ele dominar a nossa vida, automaticamente nós estaremos sujeitos a essas práticas. E nós vemos aqui que o pastor Ezequias, ele classificou essas obras da carne, Gálatas, na área sexual, que é a prostituição, a impureza, a lascívia, né? Ou seja, ela vai tanto no âmbito do corpo, da mente e da alma, né? Na ordem religiosa, que é a idolatria e a feitiçaria, não é verdade? E também na ordem social, ou seja, do convívio com as outras pessoas, onde existe a inimizade, a porfia, emulações, as iras, as pelejas, dissensões, as invejas, né? Os homicídios. Esses homicídios não é somente a pessoa tirar a vida do outro com uma arma, matando o corpo físico, mas também o espiritual, né? E vemos também as bebedices por tolaria. Meus amados irmãos, para concluirmos, o pastor Ezequias nos diz o seguinte: cabe a cada um de nós, crente, fazer uma análise introspectiva para verificar quais são as nossas inclinações, se elas são carnais, ou seja, se as obras da carne têm mais poder sobre a nossa vida do que as espirituais, ou se são as espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma, Provérbios 23, versículo 7. Jesus disse que o homem fala daquilo que o coração dele está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. Se a mente dessa pessoa é carnal, logo o seu comportamento será carnal, que resulta em morte eterna também. E se a mente é espiritual, logo o seu comportamento será espiritual, que resulta em uma vida de paz, de alegria e que agrada a Deus. Que você possa nesta noite, já à noite, guardar este ensinamento, esta palavra em seu coração, e que nós juntos possamos crescer e entender que devemos, aqui nessa terra, diante
diante da salvação que o Senhor tem nos dado, a qual somos participantes, devemos então fazer com que a nossa vida venha glorificar o nome do Senhor, e para que Ele venha poder em nossa vida ser refletido o seu caráter, e outras pessoas vendo isso possam desejar também, né? Ter a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quero agradecer a cada irmão. Vamos, Israel, que Deus abençoe e traga a sua palavra final nesse momento a todos nós. Amém, pastor. Nós estamos felizes, alegres, porque saímos aqui um pouco mais sabendo da palavra do Senhor. Deus deu-nos o privilégio, a honra, a oportunidade de escutarmos uma porção mais da tua palavra inesgotável, uma palavra gloriosa, que são novas a cada manhã em nossa vida, que nos vivifica, que nos leva ao encontro dele, que nos leva ao relacionamento que o Senhor falou. Irmãos, é o que Paulo ensinou, e nós citamos algumas vezes aqui na igreja de Corinto. Nós citamos muito isso no culto de Santa Ceia. Examine, pois, o homem a si mesmo. Faça-nos essa introspectiva da tua vida, Toma uma posição. Não deixe que o barco vá à deriva aí pelo alto mar, que ao chegar um dia você não consiga retornar para casa. Tome uma posição, seja espiritual. Deus às vezes quer te dar mais, às vezes Deus quer nos dar mais. Deus está com o coração, está com a mão estendida, mas ainda somos meninos, somos carnais, não sabemos discernir as coisas espiritualmente. E se não sabemos discernir as coisas espiritualmente, então como é que Deus vai se relacionar com nós? É como se nós cortássemos o ligamento que temos com nós e Deus. Não conseguimos ouvir a Deus, não conseguimos agradar a Deus, não conseguimos cumprir o nosso papel como igreja, não conseguimos cumprir o nosso papel como servos. Somos o que nós dizemos por muito diversas vezes, folha seca, levado pelo vento para lá e para cá. Não somos sólidos, não temos raízes, porque a nossa raiz está fundamentada na atuação do Espírito Santo, que somos selados por Ele, somos transformados por Ele, nosso caráter é renovado, Nós hoje temos a oportunidade de termos uma imagem de Cristo, a mente de Cristo em nossos dias, em nossa geração, mas isso somente, como o Senhor já bem ensinou, é somente através do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar. Pastor, agradeço a oportunidade de estar com o Senhor aqui aprendendo a santa e gloriosa palavra do Senhor. A você em casa, crente, já tem um conhecimento parcial dessa palavra, nós todos. E você que não teve esse encontro, o Espírito Santo sempre me chama a atenção a falar com você, que às vezes está ouvindo, está cochando ainda em dois pensamentos. Esse mesmo Espírito Santo que nós citamos aqui, que atuou desde o Antigo Testamento, na igreja primitiva, em nossas vidas, ele quer atuar na tua vida. E se você der lugar para esse Espírito Santo, ele vai te selar, e você vai ser batizado por ele, você vai dar fruto, e você também vai fazer parte disso tudo, sendo capacitado com uma obra maravilhosa. Então, se a nossa vida ela se acabar agora, e nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós sabemos que temos um lugar reservado. Agora, se essa nossa vida, essa peregrinação nossa se encerrar hoje, e nós tivermos desagradado o Espírito Santo ao ponto de pecarmos contra Ele, de não deixarmos Ele se assenhorar a nossa vida, nós corremos um grande risco, porque só Ele nos convence do pecado, só Ele nos leva a Cristo. Então, faça essa introspectiva da tua vida, faça essa análise e torne para Deus, que Deus está com o braço aberto a te esperar para retornar ao relacionamento contigo. Que Deus abençoe o povo de Israel, que Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos que estiveram conosco durante estes minutos. Quero dizer a você, tenho certeza que a sua vida foi abençoada durante esses minutos, após estivermos aqui refletindo nessa linda e maravilhosa lição ao qual aprendemos aqui nesta noite. Eu quero dizer a você e convidá-lo para que, se você puder estar amanhã, às 7 horas, estamos aqui em campanha de oração, estaremos em oração das 7h30, das 7 horas, às 8 horas da manhã. Às 8h30 da manhã estará sendo transmitido online novamente a sexta lição, que estará sendo dada amanhã de manhã às 8h30, a qual o assunto é santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Eu convido você amanhã às 8h30 a estar ligado, compartilhando e aprendendo da palavra do Senhor. E você que precisa de uma mudança, permita que o Espírito Santo mude totalmente a sua vida, que
você venha crescer, amadurecer, que realmente você venha permitir Deus cumprir o propósito dele na sua vida, para o qual ele te salvou e para o qual ele te chamou. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, ao qual Deus tem nos proporcionado de estarmos aqui nos alimentando das Sagradas Escrituras. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, agradecer pela vida de cada um dos nossos amados irmãos que estiveram conosco online, nessa escola bíblica, Senhor, a qual aprendemos aqui, ó Pai querido, o quão importante é o fruto do Espírito na vida do cristão. Senhor, que nós possamos cada dia mais estreitarmos esse relacionamento contigo, nos sujeitarmos à tua vontade, Pai querido, para que nós possamos, ó Senhor, em nossa vida, Pai querido e eterno, refletir o teu caráter, o caráter cristão, Pai, através do fruto do Espírito. Senhor, vencendo as obras da carne, Pai amado, prevalecendo contra elas, e o teu nome sendo glorificado na vida da tua igreja, e possamos crescer e amadurecer, ó Pai querido, para que possamos estar cumprindo os teus propósitos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, a cada um, Senhor, em nome de Cristo Jesus, é o que nós te pedimos, louvamos e te agradecemos nesta noite. Amém, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Que Deus vos abençoe.